Primeiro texto, Gênesis 41, versículo 50 até o 52. Antes de chegar a fome aonde? No Egito e toda a terra. Nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, que era sua esposa, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo filho, ele chamou Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Avancemos um pouco, vamos ao capítulo 45, para que leiamos mais 2 versículos. O 45, versículo 1 e versículo 2. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E a Bíblia diz no versículo 2 do capítulo 45 que ele levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. Até aqui. Pai, misericórdia sobre nós, Deus. A tua palavra diz que nós temos 2 amigos que nos cercam e que andam junto conosco, que é a sua bondade e que é a sua misericórdia, como diz o Salmo 23, no último versículo. E por isso o Senhor tem sido essa grande ajuda, esse grande braço forte que nos guia, que nos orienta. Mesmo que não entendamos muitas vezes, mas o Senhor tem estado na direção e muitas vezes precisando mover céu e terra para que o seu propósito seja cumprido, Pai. Venha alargar a nossa mente nesta manhã, Deus. Agilizar o nosso raciocínio, para que venhamos entender. Destape os nossos ouvidos para que ouçamos. Desembace os nossos olhos para que vejamos. E para que venhamos entender a cada dia, ou se não entendermos, para que venhamos nos lançar com fé em Ti, porque o Senhor tem cuidado de nós. Louvamos e agradecemos o Teu santo nome, ó Deus, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento, meu irmão e minha irmã. Todos nós conhecemos a história de José, seja pela leitura assídua da palavra de Deus, ou seja, pela inspiração da ficção de um artista, de um autor, que inspirado e contratado por uma rede de televisão, escreve um roteiro e mediante esse roteiro o artista, ele deixa-se fluir pela sua veia artística e ele cria uma ficção, e muitos crentes acabam a conhecer a história, uma história bela, uma história extraordinária como essa, não pela leitura da palavra, mas através da expressão de um artista. Então, se você é um desses que conhece a história de José apenas pela expressão artística, eu te convido, aliás, eu te convoco a fazer a leitura da palavra
e conhecer a história de José pela ótica de Deus, por aquilo que Deus escreveu, por aquilo que Deus inspirou, por aquilo que Deus determinou que fosse escrito para que a sua igreja viesse a ter o conhecimento real e verdadeiro. E não apenas a inspiração daquilo que o homem desejasse que fosse feito. Então, quando nós olhamos para esta expressão da palavra de Deus, e quando nós aplicamos esse conhecimento, esse entendimento para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para o trato nas nossas relações familiares, para o trato nas nossas relações sociais, ou para o trato nas nossas relações profissionais. Tudo isso redunda na sabedoria de Deus. E quando nós nos debruçamos na sabedoria de Deus, nós vamos colher aquilo que Deus já determinou para as nossas vidas. Eu te convido a ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E se você descobrir, se você achar alguém que andou piamente na presença de Deus, alguém que andou em obediência à palavra de Deus, se você achar, se você conseguir pensar deste livro alguém que obedeceu a Deus e não teve uma vida de sucesso, talvez eu pondere que Deus não é abençoador. Mas eu creio que você não vai achar. Ou melhor, eu tenho certeza que você não vai achar. Porque até hoje, quando nós nos debruçamos, quando nós nos envolvemos em estudar a palavra, nós vamos aprendendo e entendendo que todo aquele que andou debaixo da vontade de Deus, todo aquele que andou obedecendo a palavra de Deus, todo aquele que andou nos preceitos do Senhor, todo aquele que andou nos caminhos do Senhor, todo esse foi alguém que teve sobre si a bênção de Deus, embora tenha passado por momentos de prova, embora tenha passado por tempos de luta, não teve desamparo sobre ele, não teve em momento nenhum a mão do Senhor que saiu de cima dessa pessoa. E não somente ele, mas toda a sua casa viveu debaixo da bênção do Senhor. Nós também podemos destacar aqueles que tiveram a direção de Deus, aqueles que tiveram uma resposta da parte de Deus. E embora sabiam que era Deus que falava, embora sabiam e tinham provas cabais do amor de Deus sobre eles, resolveram viver uma vida indiferente, uma vida de rejeição ao plano de Deus. E nós vamos entendendo então que essas pessoas são relatadas na Bíblia como pessoas que sucumbiram, pessoas muitas vezes que desceram à sepultura antes do tempo, pessoas que não provaram da terra que mana leite e mel, pessoas que não provaram da bondade de Deus. Então, irmãos, meu irmão e minha irmã, você que está neste auditório nesta manhã e que tem uma vida já entregue nas mãos do Senhor, mas que muitas vezes ainda tem dificuldades de compreender que esta vida nas mãos do Senhor precisa estar 100% debaixo da vontade, debaixo da direção, debaixo do cuidado,
piamente obedecendo a palavra, piamente obedecendo os preceitos, obedecendo a ética cristã, obedecendo os valores de uma vida devocional. Tudo isso vai redundar num eterno peso de vitória, de alegria, de paz perene, ou seja, que permanece na sua vida, na sua casa, em todas as relações. Mas o que é que isso tem a ver com a história de José? Você conhece a história de sofrimento, a história de rejeição, a história de separação, né? Foi tirado da sua família, da sua tenra juventude, numa época social, cultural, em que o seio da família significava valores indispensáveis para o crescimento do caráter, para o crescimento social, profissional. Ou seja, nessa época da sua vida, ele é alçado, ele é descolado, ele é levado da sua família para um lugar distante, para uma terra distante, para um povo diferente, de cultura diferente, de história diferente e, acima de tudo, para o seio de um povo que não servia a Deus. A história de José tinha tudo para que se tornasse um fracasso. Tinha todos os ingredientes, né? Tinha todos os ingredientes ali para que essa receita de bolo solasse. Né? As donas de casa entendem o que é um bolo solado, né, irmã Sônia? É difícil, é ruim, não é? É difícil de digerir, não desce. Você até come, mas come reclamando. E se não reclama, por dentro você está rejeitando aquela situação. Então essa história tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para terminar em tragédia. Uma pessoa normal que eu digo, não que nós sejamos anormais, né? Embora até sejamos mesmo. Fazemos algo que aos olhos do mundo é loucura, mas para Deus é bênção. Então, aos olhos de, quem sabe, uma pessoa normal, uma pessoa deste mundo, seria impossível tolerar a série de desventuras que esse jovem viveu. A série de momentos, não, agora vai dar certo. E retrocede. Uma cilada é armada. E ele não cede. E ele permanece firme. Ele permanece na posição. Então, essa série de desventura provavelmente levaria uma pessoa do mundo, uma pessoa ímpia, quem sabe, a tirar sua própria vida dentro daquela prisão, dentro daquele cárcere, dentro daquela enxovia. Mas José não era uma pessoa comum. Você, meu irmão, você, minha irmã que está aqui, você não é uma pessoa comum. Nós temos a direção de Deus, nós temos o cuidado de Deus, nós temos todos os ingredientes na nossa vida para que a nossa vida não seja uma vida de fracasso, não seja uma vida de insucesso. Talvez você diga, mas pastor, eu estou vivendo uma vida de fracasso, eu estou vivendo uma vida de insucesso. Meu ano de 2020 foi horrível, 2021 foi pior ainda, e eu não tenho expectativa de viver um ano melhor nesse ano de 2022. Eu quero te dizer que você tire isso da sua cabeça, porque isso é mentira de Satanás, não foi para isso que Deus te criou. O
Comece a olhar para esse momento que você está vivendo com a ótica de Deus. Talvez o que você precise é de uma lupa espiritual, uma lupa de Deus, para que você possa ter os seus olhos alargados e você consiga enxergar mais adiante e você dizer: mas lá está a mão do Senhor e é para lá que Deus está me conduzindo e eu vou chegar lá em nome de Jesus. Paulo, no capítulo 26 de Atos, ele estava dentro de uma embarcação. Estava indo a caminho de Roma, e no meio daquele mar, o vento se tornou impetuoso, as águas se tornaram valentes, aqueles homens se tornaram pequenos diante daquela situação, e todos achavam que ia morrer, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu a Paulo e falou: Paulo, por causa da sua oração, eu entreguei 276 homens nas suas mãos, e nenhuma dessas almas perecerá nesse mar. Aquele navio afundou, foi a pique, houve perda financeira, houve perda de bens, mas a vida daqueles homens foi preservada. Por quê? Porque havia um propósito de Deus que Paulo chegasse a Roma e que Paulo falasse de Jesus lá naquele lugar. Então os propósitos de Deus serão cumpridos, embora o que você esteja enxergando à sua volta talvez seja um tempo de derrota. Isso é um tempo, meu irmão. Seja um tempo de fracasso, isso é um tempo. O dia vai amanhecer. O dia vai amanhecer e a boa mão do Senhor estará com você. Você pode dizer amém? Então o homem natural, o ser natural, aquele que não tem a bênção do Senhor sobre a vida dele, diante das circunstâncias, é normal que essa pessoa fique atônita. É normal que essa pessoa perca as suas estruturas emocionais. Mas logo, essa mente de Cristo, ela retorna. E ela fortalece, e ela faz com que nós olhemos para diante e entendamos que esse tempo onde nós estamos vivendo nada mais é do que um trampolim para nos alçar aonde Deus quer que estejamos. Talvez você olhe para trás e eu quero que você faça esse exercício nesse momento. Olhe para as circunstâncias que você já viveu. Circunstâncias que muitas vezes te levou a um atendimento, a um pronto-socorro desse da vida. E que hoje, quando você olha para essas mesmas circunstâncias, e você diz: isso não me causa mais dor. Isso não me causa mais sofrimento. Deus te fez passar por aquele momento, te fortaleceu, te estruturou. E hoje você olha para essas mesmas circunstâncias que te tiravam a paz, que te tiravam a tranquilidade. E você diz: o Senhor me preparou para que eu passasse hoje por essa mesma circunstância, de cabeça erguida, com meu coração em paz, com a minha mente fortalecida. É o Senhor que está comigo e eu vou continuar. Então, meus irmãos, não olhe para esse tempo que você está passando com a ótica de que você vai sucumbir, com a percepção de que você vai ficar pelo caminho, com o olhar de que a coisa acabou, de que é o fim. Olhe para frente e tenha a percepção de que Deus é contigo, Deus é maior e você e Deus é a maioria. Pode aplaudir ao Senhor, meu irmão. Glória a Deus. Então José, ele passou por esse tempo da preparação, por esse tempo da vergonha, por um tempo de inquietação, de desprezo. Foi desprezado pelos seus irmãos.
não criam na visão que Deus dava para ele. Talvez você é alguém assim, dentro da sua própria casa. Muita gente não crê no seu ministério. Muita gente não crê na visão que Deus te dá. E até te julgam, dizendo para ser crente assim. Mas Deus está te forjando. Deus está moldando o seu caráter cristão. Deus está moldando os seus músculos espirituais para que a sua perna não venha se cansar nessa caminhada. Para que seus braços não esmoreçam no meio dessa batalha. Tudo isso é um tempo. Não acontece de uma hora para outra. Talvez você olhe para um irmão e diz: eu queria ser como este irmão. Eu queria ser como esta irmã. Mas o tempo de forja é diferente. Você não sabe o que esse irmão já passou. Não sabe o que essa irmã está vivendo. Mas tudo isso é um caminho de Deus. Tudo isso é uma história sendo forjada. Cada um de nós, cada um de vocês tem uma história de valor que Deus forjou individualmente para que cada um de vocês chegassem até aqui nesse dia 2 de janeiro de 2022. Tudo isso é uma grande bênção e tudo isso tem a mão do Senhor, tem o tempero do céu sobre a sua história. Muitos de nós olhamos para trás e nos surpreendemos da onde nós saímos e até onde Deus nos levou. E eu quero te dizer que se você está surpreendido até onde você chegou, eu quero te dizer que Deus tem mais para a sua vida. A vida espiritual, a vida cristã, a vida com Deus, não é como a vida profissional. Alguns atingem um status profissional e dizem: eu alcancei os bons portos. Eu alcancei o porto de descanso. Eu encontrei a jornada e encerrei, porque aqui está bom e eu alcancei o que eu precisava. Mas na nossa vida profissional, Deus ele vai requerer sempre mais de nós. Sabe por quê? Porque Deus tem sempre mais para nos dar. Se você evangelizou uma pessoa e essa pessoa se converteu, agora Deus exige de nós que nós evangelizemos duas. Se você evangelizou duas, agora Deus exige de você que você evangelize 4. E é assim. E cada vez que você dá um passo na direção de Deus, Ele dá pelo menos uns 10 na sua direção. Cada vez que você caminha na direção de Deus, Ele caminha na sua direção. E as revelações de Deus, à medida com que elas acontecem, elas nos elevam e elas nos impulsionam a querer fazer mais para Deus. José sendo levado como escravo. José servindo na casa de Potifar como servo. José naquela prisão, sendo olhado, sendo visto como um pretenso estuprador. Todas essas circunstâncias, todas essas situações, talvez no meio de nós exista alguns que não suportariam.
tanta injustiça. Tanta injustiça. Você tenta fazer aquilo que é certo. Você faz aquilo que é correto aos olhos dos homens e aos olhos de Deus. E cada vez que nós fazemos aquilo que é correto aos olhos dos homens, cada vez que fazemos aquilo que é correto aos olhos de Deus, o que nós esperamos, e essa é a natureza humana, o que nós esperamos é a recompensa. O que nós esperamos é sermos reconhecidos. Nós não queremos apenas um tapinha nas costas. Olha, você fez um bom serviço. Nós queremos um reconhecimento concreto. Nós queremos que a nossa expectativa seja suprida. Afinal, a nossa vida social, desde pequeno, nós somos ensinados de que toda vez que você faz algo certo, existe uma recompensa. Mas quando nós fazemos tudo certo, quando nós observamos a cartilha da vida, a receita de bolo está correta. Né? Muitos, agora no final do ano, fizeram a receita correta, né, Pedro? E no final, o pudim não saiu do jeito, né? Sei lá, o manjar, o pavê. Isso gera o quê, gente? Frustração. Frustração. Principalmente as mulheres, não é? Quer fazer aquela mesa bonita, né, Monique? Fazer aquela mesa bonita, fazer aquele pavê, aquele empadão de camarão, né? Coisa bonita, aquele salpicão, e aquele chester, né? Douradinho, igual está lá na embalagem do frango, e deu errado. E agora? E o marido, com todo aquele amor inerente, aquele homem amoroso e bondoso, ele fala: minha filha está maravilhoso, mas ela sabe que é apenas para agradar. Os olhos dela está difícil de digerir. Havia o desejo de fazer correto. Havia o desejo de acertar. Havia o desejo genuíno de que tudo saísse correto. Mas não saiu. Mas existe o outro lado. Fiz tudo certo. Saiu tudo certo. Está lindo e maravilhoso. Está tudo bonito. A festa está preparada. Não é, diácono Eduardo? Aí o Flamengo perde para o Palmeiras. Aí não dá. A festa estava preparada. Estava tudo lá, estava tudo certo. Frustração. A mente e o coração, a vontade estava lá, nota 10, lá em cima. E de repente despenca, porque não houve no final a recompensa. Não houve no final a paga. Não houve no final o reconhecimento. Não houve no final aquele sorriso que você esperava. Mas eu fiz tudo certo. Eu desenvolvi o meu trabalho
com excelência, com primazia. Todos os ingredientes estavam lá. E muitas vezes é dentro da família que isso acontece. Muitas vezes é a falta do abraço de reconhecimento de um marido. É a falta de reconhecimento de uma esposa. É a falta de reconhecimento dos filhos por aquele pai que deu sangue. Que fez o que podia e o que não podia para que aquele tempo de alegria acontecesse. Irmãos, muitas vezes, não foi uma, não foi duas, não foi 10, não foi 50, foi muito mais. Eu e a minha esposa, nós deixamos de comprar uma roupa no final do ano para que meu filho estivesse bem vestido. Para que ele estivesse usufruindo daquele momento de festa, de alegria. E aí você ensina. Essa semana eu estava ausente do Rio de Janeiro. Semana toda. Cheguei no dia 31, já à noitinha em casa. E minha esposa me relatou que ela no shopping com meu filho, e ele quer um determinado celular e ela iria comprar. Já estava autorizado por mim. E ele virou e falou: eu não vou comprar, porque eu não quero endividar o meu pai. Então você ensina para que no momento certo você colha os frutos. Porque nós devemos escolher ou sucesso ou sucesso. E qual é a diferença dos dois, pastor? A diferença entre um e outro é que você pode ter um sucesso sozinho. Você pode alcançar os seus objetivos. Você pode inflar o seu ego. Mas não estará completo. Não estará pleno. Não estará sarado. Não terá a bênção de Deus. Muitas pessoas, elas indagam: eu estou na presença de Deus, eu sirvo a Deus desde que nasci. E muitas vezes o ímpio está alcançando coisas que eu não alcanço. Ele está alcançando aquele sucesso lá em cima, meu irmão. Bota a cabeça no travesseiro e não dorme. Senta diante de um banquete e não come. Não tem a bênção do Senhor. Tem uma bênção individual. Ou seja, ego. Inflado. Pisa nas pessoas. Usa as pessoas como trampolim para subir na vida. Passa por cima do irmão dentro da igreja para ser líder ou para estar em situação de destaque. Isso não tem a bênção de Deus. Isso não abençoa a família. E José estava vivendo isso na vida dele. José estava no auge da sua fama. José, ele revela o sonho de Faraó. Faraó tem um sonho. Vocês conhecem a história.
A revelação desse sonho de Faraó trouxe a José reconhecimento. Trouxe a José a visibilidade. Trouxe a José tudo aquilo que um homem desde pequeno busca na sua vida. Alguém pode me arrumar um guardanapo? Tudo que uma pessoa busca na sua vida. Ah, mas eu quero crescer dentro daquela empresa. Eu quero que o dono dessa empresa me reconheça. Se ele demora, eu tomo o lugar dele. Não é assim? Se ele vacilar, eu passo por cima e eu viro o presidente desse negócio. Tem gente dentro da igreja também assim. Se o pastor demora, eu tomo o lugar dele. Eu faço esse negócio melhor do que ele. Não é assim? Tem gente assim dentro da igreja. Espero que aqui não. Sou membro dessa igreja há 20. Vai ter que fazer conta, né? Quase 30 já. E aqui nós vivemos em harmonia, glória a Deus. Mas nós vemos em outros lugares, quando a pessoa não consegue tomar o lugar, ela cria uma confusão dentro da igreja, pega uma meia dúzia de irmãos e sai e abre uma igreja. Coisa horrível. E acham que estão tendo sucesso. Não! Elas estão tendo um sucesso minúsculo. Isso não traz alegria, não traz paz perene, ou seja, que continua. Irmãos, vamos aprender com José. A revelação do sonho de Faraó trouxe reconhecimento. Todos sabiam agora quem era José. Trouxe anistia dos seus pretensos erros. Ele agora está anistiado. Perdão pela pena que ele cumpria naquela prisão. Anistia esse homem. Perdão de Potifar. Esquece o tempo de sofrimento. Toma aqui a melhor casa que eu posso te dar. Quem é a mulher que é mais bonita aí na área? Dá para esse rapaz. Ah, ela é filha do feiticeiro. Ele é crente. Não, dá para ele vai gostar, ela é bonita. Então vem a Zenate, se torna a esposa de José. Tem que dar um cargo para esse rapaz. Qual é o cargo? Ah, ele merece até ser o faraó, mas não, o faraó sou eu. Vamos criar um cargo aqui. Qual é o cargo que a gente pode criar? Cria um cargo chamado governador. Dá para esse menino. Não existia esse cargo ainda. Abaixo de mim quem manda é ele. Olha o cacife de José. Olha o cacife desse cara agora. Ego inflado. Tira o anel. Bota no dedo desse rapaz aí o meu anel. Tudo agora, aquele selar tem autoridade. Quem manda agora abaixo do faraó é José.
Ele agora não tem mais só reconhecimento, ele tem autoridade. O cara manda e obedece quem tem juízo, porque agora ele tem autoridade até para mandar tirar a vida. E agora, aquele que passava no meio da cidade sendo chicoteado, sendo envergonhado, sendo desprezado, agora ele passa na cidade e as pessoas são obrigadas a fazer reverência para ele, a reverenciá-lo. Ei, lá vem José. Ah, é José, aquele que revelou o sonho de Faraó, é ele. Deixa eu ver quem é. As pessoas se acotovelam, se empurram para ao menos ver quem é José. E a Bíblia diz que antes que viesse a fome, ele teve 2 filhos. O primogênito, a Bíblia diz, eu preciso remir o tempo. A Bíblia diz, embora meu tempo já estourou, né? Que ele bota o nome de Manassés. Manassés. E o que significa Manassés? Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos. Ou seja, de toda a minha aflição, de todo o meu sofrimento, de toda a carga de injustiça que eu sofri. E também da casa de meu pai. Havia mágoa no coração dele. Havia inquietação contra a sua família. O que ele tinha alcançado até esse momento era esse o sucesso. Apenas esse sucesso. Aí nasce o segundo filho. Oh, que coisa boa quando nasce uma criança dentro da nossa casa. Ouviu, Marlon? Que coisa maravilhosa. Quem é pai sabe. Muda a atmosfera, o ambiente. Tudo é mais alegre, tudo é mais completo, tudo é mais abundante. Sobre aqueles que estão buscando essa grande bênção, eu declaro fertilidade sobre a sua vida. Cura do ventre. Toda a esterilidade eu declaro caído. Que Deus venha abençoar o seu ventre. Porque é uma grande bênção que nós devemos buscar. Meu filho nasceu em meio a uma depressão profunda que eu estava vivendo. No dia do meu aniversário, minha esposa me entrega uma chupeta de presente. Eita, que presente bom. E Deus, um mês antes, ali naquele canto, usou uma irmã aqui da igreja e profetizou para mim dizendo: eu estou enchendo o seu arraial de alegria. A Bíblia diz que Abraão creu e aquilo lhe foi imputado por justiça. Eu criei naquele momento, eu tomei posse e eu percebi que Deus me imputou essa grande bênção por justiça. Um mês depois eu já não tomava remédio nenhum. Curado, para a glória de Deus. Meu filho encheu a minha casa de alegria. Então a criança faz isso. Mas José estava ferido. José estava magoado com o seu passado. E ele bota o nome do segundo filho de Efraim. O que significa Efraim? Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Havia um sentimento dentro de José de sucesso.
de alguém que venceu na vida. Mas esse sucesso estava arranhado. Esse sucesso estava maculado. Esse sucesso não era pleno. Estava incompleto. Estava despedaçado. Mas por quê? Porque ele não tinha a sua família para desfrutar desse sucesso. Ele não tinha o seu pai para se alegrar, olhar para ele e dizer: meu filho, você venceu na vida. Ele não tinha os irmãos para olhar para ele e dizer: meu irmão, que grande bênção o Senhor te deu. E tudo isso, apesar do anel de Faraó, apesar do reconhecimento, apesar das riquezas que tudo isso lhe trouxe, que agora José era um homem rico, autoridade, poder, honra, tudo isso se torna o dia a dia de José. Pessoas debaixo da sua tutela, vários empregados, carro do ano na garagem. Se fosse nos dias de hoje, prepara aí o helicóptero que eu vou sair para ver as plantações. O Faraó, como é que está? Prepara o meu jatinho aí, porque eu estou com vontade de cruzar o Egito rapidamente, não tenho tempo a perder não. Mas essa é a história de muita gente hoje. Pessoas que pegam seus filhos e mandam para estudar nos melhores colégios do mundo. Pessoas que, num final de tarde, liga para seu funcionário e diz: olha, prepara o meu jato, porque hoje eu quero jantar na Argentina, quero comer aquela picanha maravilhosa argentina. Liga para o médico lá no Einstein, em São Paulo. Prepara aí o ambiente, porque eu vou chegar aí para um check-up. Mas já está na quinta, na sexta esposa. Os filhos veem ele apenas em festa de Natal, virada do ano. E muitos filhos tiram a vida. Nunca houve tantos homens de sucesso que no final de tarde, completamente vazios, completamente sem expectativa mais de vida, que pulam de seus palácios nos altos de seus arranha-céus e tiram a sua própria vida. E muitos indagam porque esse homem tirou a vida. Ele tinha tudo, tinha sucesso, tinha fama, tinha o mundo aos seus pés. Artistas no auge da sua fama, que vão tirando a sua vida numa overdose de droga. Tiram as suas vidas de uma maneira vil. Interrompem as suas vidas de uma maneira instantânea.
que eles têm, que lhes faltam, a aprovação de sua família. A família a qual eles deram as costas em busca de um sucesso. Pessoas que cresceram dentro da igreja, que desenvolveram os seus dons dentro da igreja e que hoje usam esse talento de uma maneira vil para ganhar dinheiro lá no mundo. Tem sucesso? Tem. Tem alegria? Não tem. Tem sorriso, rostos largos, mas por dentro só Deus conhece o coração do homem. Para finalizar essa mensagem, irmãos, José, ele dá a reviravolta nessa história. E o sucesso dele passa a ser pleno quando ele chora. Não aquele choro preso, não aquele choro falso, não aquele choro indagador. Mas no capítulo 45 a Bíblia diz que José, ele lavou a sua alma e ele chorou alto, ele gritava, porque ali ele estava lavando o seu interior. Ele estava perdoando os seus irmãos, ele estava perdoando a sua família, ele estava reconciliando e ele estava dizendo com aquele choro: o meu sucesso é o sucesso de vocês, a minha alegria é a alegria de vocês. Ele estava trazendo para dentro do seu universo a sua família. Ele estava trazendo para dentro da sua circunferência, que agora não é mais pequena, não é só mais dele, mas agora cabe todo mundo. Estava largando a sua tenda. Estava colocando as suas estacas mais para longe. Estava agora com a sua mesa completa. Imagine, irmãos, como esse momento foi esperado. A Bíblia diz que havia ali uma mesa grande. Mas por que uma mesa grande, se só tinha na casa dele ele, a esposa e 2 filhos? Havia no coração daquele homem que ele necessitava da plenitude, da aprovação de Deus. O sucesso individual causa tristeza. O sucesso individual causa afastamento. O ego inflado afasta as pessoas de nós. Essas pessoas conquistam amigos comprados. Estão perto apenas porque vão ganhar um bom presente. Vão comer uma boa carne, vão desfrutar de um bom lugar, amigos comprados, esposas interesseiras, ou maridos interesseiros, filhos que desfrutam dos melhores lugares dessa terra, mas não desfrutam do abraço de um pai. Mas quando o sucesso é pleno, quando o sucesso tem a mão de Deus, Deus preparou aquele ambiente, Deus preparou aquele momento para sarar José. Havia tristeza no coração dele. E Deus entende que o nosso coração, que o nosso sucesso sem a nossa família, sem aqueles que nós amamos, não passa de balela,
Não passa de falácia, não passa de projeto do mundo, e projeto do mundo não alimenta a alma do homem. O sucesso do mundo não alimenta a sua vida, não alimenta a sua essência, que foi Deus quem plantou dentro de você. O choro de José, a reconciliação com a sua família, traz para ele agora a paz, a alegria, a sustentabilidade que aquele sucesso precisava. A alegria dele agora é completa. A plenitude do gozo da alma que esse homem tem agora é algo extraordinário que só Deus faz aquele homem desfrutar. Deus preparou o caminho para a alegria plena e completa que aquele homem precisava desfrutar. Deus está preparando o caminho de vitória verdadeira, vitória perene que permanece na sua vida, meu irmão. Agora entenda isso. Nenhum sucesso nessa vida vale a pena se você não desfrutar com a sua família. Nenhuma alegria será completa se a sua família não estiver com você. Talvez hoje o que você precisa fazer é pegar o telefone e dizer: meu filho, vem almoçar comigo. Ou dizer: meu filho, eu estou indo para ir almoçar com você. Talvez o que você precisa fazer era pegar o telefone, ou melhor, vai ao encontro do seu pai e da sua mãe e dizer: hoje eu vou passar essa tarde com vocês. Deitar, igual eu faço com a minha mãe, deito no colo dela e falo: mãe, faz um cafuné na minha cabeça. Que coisa maravilhosa. Minha mãe com 80 anos completo, vai fazer 81 agora, dia 6 de janeiro. Com Alzheimer. Mas é uma maravilha desfrutar da presença da minha mãe. Talvez o que você precisa fazer hoje é aproximar, é criar uma ponte. Porque aonde o diabo destruiu as pontes, para afastar você da sua família, hoje, em nome de Jesus, você vai criar uma ponte de reconciliação. Vai ligar para o seu irmão, para a sua irmã, mandar uma mensagem: meu irmão, eu te amo no amor de Jesus. Você faz parte da minha família, você faz parte do meu sucesso. Ah, mas ele me fez sofrer, pastor. Quebra isso em nome de Jesus. Os irmãos de José não apenas o fizeram sofrer, eles o venderam. José, no final de tudo, ele reconhece que tudo aquilo era um projeto de Deus para a manutenção da vida humana na terra. Ele reconheceu que ele era apenas um instrumento de Deus. Instrumento de Deus é para ser usado por Deus, para os projetos de Deus, para o propósito de Deus. Não é o seu propósito, meu irmão, entenda isso. Tudo é para Ele, tudo é por Ele. Viva o propósito dEle. E você vai ver que os seus propósitos também passarão a ter sentido e valor. Vamos estar de pé, eu quero orar pela sua vida. Deus, dá-nos direção, Pai. Dá-nos o teu cuidado. Dá-nos, ó Deus, aquele espírito de submissão à tua vontade. Viver uma vida isolada não consiste no teu propósito. O Senhor criou a família como um instrumento de bênção, como um instrumento de acolhimento, como um instrumento de trazer paz, de refrigério, de descanso para a nossa alma nessa terra, Senhor.
Muitos dos meus irmãos não estão vivendo a plenitude dessa bênção. E eu quero te pedir que o teu Espírito venha intervir nessa relação rompida. Que o teu Espírito venha intervir nesse coração amargurado. Que o teu Espírito venha intervir nesse coração duro que não quer ceder, Deus. Talvez o que precisa é deixar o teu Espírito agir, para que esse choro alto venha, para que não haja vergonha que o vizinho vai escutar chorando, porque a tua palavra diz que José chorou e a casa de Faraó ouviu o choro dele. Era um choro de reconciliação, era um choro de alegria, era um choro de plenitude. Agora eu estou completo, agora eu estou feliz, agora o meu sucesso é maiúsculo, é sarado, porque é um sucesso debaixo da bênção de Deus. Abençoa, Deus, as famílias aqui representadas, ó Pai. Que cada uma delas viva a plenitude da tua presença, Pai. Porque aonde o Senhor entra, o diabo sai. Aonde o Senhor entra, as armadilhas do diabo vão embora. E nós temos certeza, Deus, que cada família aqui representada precisa viver o milagre da reconciliação diária, do perdão diário, do amor mútuo, não individual, Deus. Que todos precisam ser trazidos para dentro desse universo onde o Senhor age, onde o Senhor habita, onde o Senhor capacita. Faz isso, Deus, para que este ano de 2022 não seja só um ano de prosperidade profissional, mas que seja também um ano de acolhimento familiar, que seja também um ano de reconciliações, de plenitude, de alegria plena, para que o nome de Jesus seja glorificado dentro dessa casa. Que assim seja, ó Deus, porque oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Aplaude ao Senhor, meu irmão.